Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23. O livro de Provérbios, capítulo 23. Vamos ler pode botar aí na tela o versículo, eu só acho que está anotado aqui errado para mim. É o 23, né? Ok. Estava anotado para mim errado aqui. Provérbios 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Até aí. Compra a verdade e não a vendas. Se eu perguntar aqui quem já foi numa feira, eu acredito que todo mundo no Coelho aqui já foi numa feira. Feira na Alcântara, já foram? Todos nós. E existem feiras para tudo. Antigamente a feira era conhecida para mais produtos como frutas, né, legumes. Aí foi se expandindo para até peças de carro, em alguns lugares até peças roubadas. Não é assim que acontece? Tem essa tradição. Mas nós sabemos que existem muitos comerciantes nessas feiras que são usadas, e nós temos feiras para tudo. Nós temos feiras de carro, não temos? Vamos fazer uma feira para promover venda. Nós temos feira relacionada a bicicletas também, a bikes, para tudo, celulares, eletrodomésticos, questões de trabalho. Nós temos feiras que eu até aprendendo uma nova profissão, feira do síndico. Tem feira para tudo, vendendo tudo, eletrodomésticos, alimentos, produtos lícitos e produtos ilícitos. A verdade é que sempre tem alguém querendo comprar ou vender algo. Sempre tem alguém querendo comprar ou vender algo. E percebam que isso é o que é praticamente a base da construção de toda a economia. Pessoas comprando de alguma maneira, seja qual for essa moeda de troca, a forma de troca, estão comprando e negociando, vendendo algo. E com isso nós temos grandes mercados. Temos os mercados de bairro, os mercados que cresceram, ou de grandes investidores. Temos os shoppings. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a farmácia, eu não lembro o nome da farmácia, mas ela parece um mercado, porque você vai comprar produtos de supermercado dentro da farmácia. É muito comum ter esse tipo de farmácia lá. Então você vai ter grandes shoppings, lojas de roupas, aglomerados, lojas de sapatos. O fato é que comprar e vender está no seio da sociedade. Toda a evolução, tudo que nós temos de crescimento econômico está ligado com a compra e venda. Comprar frutas, verduras e alguns alimentos que nós precisamos. Mas para alguns tipos de compra, como para mim uma compra de mercado, não é tão fácil. Porque eu não sei identificar quando a fruta está madura ou podre. Mas nós temos que ir comprar. Será que está estragado? Será que ainda está muito verde? Ainda mais quando me pedem para comprar e não especificam que é para trazer uma manga. Mas quando você vai olhar, tem 10 tipos de manga, com vários nomes diferentes. Como que eu vou escolher a manga naquilo ali? É só trazer a que eu como. O pior é que tem algumas que são uma parecida com a outra. É difícil você saber qual é a que tinham comprado, e mais difícil ainda saber se ela está madura ou não. Porque parece que uma é diferente da outra quando está madura. E eu já pedi ajuda no mercado. Isso aqui está bom? Eu não tenho a menor ideia de como comprar isso.
Mas na nossa vida, não só essas coisas que nós precisamos, nós passamos e nós temos diversos desejos. Essas feiras, esses lugares de vender, atendem os desejos materiais e mais internos nossos. Aliás, os nossos desejos brotam de um mesmo lugar. Que lugar é esse? O nosso coração. Todos esses desejos, eles brotam do nosso coração. Eu, ao ver um pouco a história de um livro, o nome desse livro é O Peregrino. Foi escrito, se eu não me engano, 1675, alguma coisa assim, 1600 e alguma coisa. Esse livro tem um filme sobre ele, e ele fala de uma caminhada para a cidade celestial. Essa é a caminhada desse peregrino. Ele está indo em direção à cidade celestial. E, ao passar por várias situações e companheiros de viagem, tem um lugar que ele vai, que nesse livro e nesse filme que você pode assistir, se chama Feira das Vaidades. É a Feira das Vaidades. E essa Feira das Vaidades, é um local onde as pessoas estão oferecendo algo, e elas não só oferecem, mas elas ficam chateadas com quem não quer comprar. Essa pessoa não quer isso? Como não? O meu produto aqui. Como você não quer? Porque esses peregrinos, o nome de um deles é Cristão. Esse é o nome de um dos peregrinos. E no decorrer da história, ele vai tendo vários companheiros que se juntam a ele. A nossa caminhada passa por muitas feiras, com muitas ofertas. Diante disso, fica uma questão. Eu não sei comprar fruta. Como comprar uma fruta que não está estragada? O que eu vou fazer com uma fruta estragada na minha casa? Como que eu posso parar de comprar para não sofrer mais? Como não comprar na feira da vaidade? Será que eu já passei por ela? Poderia eu não ser seduzido pela feira da vaidade? Então, a primeira coisa desse versículo, ele manda você comprar algo. O que ele manda você comprar? Ele manda você comprar a verdade. Como eu vou comprar a verdade? Quando eu fui no mercado, como eu vou comprar a fruta? A manga que foi pedida. Eu preciso, de alguma forma, identificar essa fruta. Eu preciso conhecer a mercadoria. Se diz num ditado, levar gato por lebre, não é isso? Muitas pessoas tentam enganar. E na feira da vaidade é assim. Como iremos procurar uma mercadoria se nós não a conhecemos? Como iremos procurar? João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí a nossa importância de nos esforçarmos para conhecer essa verdade. Porque essa verdade tem uma promessa de liberdade. Essa angústia que foi causada por causa das feiras da vaidade só podem ser aniquiladas. Esse gigante que é a depressão, o gigante que é esse pânico, esse medo, somente com a verdade. Nós não temos outro jeito de derrubar o gigante do pânico, o gigante da paralisia, daquilo que te deixa
estagnado, parado, sem avançar. Pare para pensar. Você quer que a sua vida mude em alguma coisa? Reflita para você mesmo. Você quer que algo mude? Você quer mudança na sua vida? Como você vai mudar se você está fazendo do mesmo jeito? Para nós termos mudança na nossa vida, nós precisamos entender que é necessário mudar a maneira como nós estamos fazendo. Eu não posso querer resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. E eu preciso me aprofundar, na verdade. Eu preciso conhecer essa mercadoria. E para eu conhecer essa mercadoria, eu tenho que ouvir sobre ela. Eu tenho que ouvir sobre o que é a verdade. E ouvindo, eu não adianta só ficar ali, porque eu posso conhecer. Você conhece, você sabe que aquela fruta ali é estragada, mas alguma coisa naquela fruta, ela é tão saborosa para você, que você tem um desejo por ela. Você tem um desejo, você quer muito aquilo ali. Você nunca passou por isso? Você querer algo ruim, algo que não é bom, mas você deseja. Eu preciso conhecer a verdade. E eu preciso desejar a verdade. Só substituindo o meu desejo pela verdade. Mas para eu substituir, para eu me alimentar, o primeiro passo é conhecer. E se eu estou falando para vocês, olha, essa fruta é boa, você pode pegar e pode se alimentar dela, que o seu corpo, você será fortificado e você continuará a caminhada. Este aqui é o caminho de você se alimentar da verdade. Você começa a ter prazer naquilo ali. Você começa a ouvir e ter prazer na verdade. Para isso, nós devemos pregar abertamente o reino de Deus. O reino de Deus, ele deve ser pregado não só daqui, mas do telhado, para todo mundo ouvir, todo mundo conhecer. Nós subimos no telhado e nós falamos, olha, existe uma verdade. Parece fácil, mas aonde nós estamos vivendo, na sociedade que mais relativiza as coisas, você falar que existe uma verdade é uma afronta àqueles vendedores, é uma afronta ao mundo que não deseja a verdade. Eles vão falar que é legalismo, eles vão falar que estão querendo dominar a sua mente, vão falar que estão querendo tirar de você o prazer da vida, mas está querendo te enganar para você continuar desejando uma manga apodrecida. Eu acredito que muita gente aqui gosta de manga, eu não gosto. Uma manga podre deve ser pior ainda, né? Se uma manga eu já não gosto, mas eu sei que muita gente acha deliciosa a manga, mas uma manga estragada eu acredito que não seja. No entanto, nós não percebemos, porque às vezes a gente está sem paladar. Nós estamos insensíveis e nos alimentamos. Mas nós devemos pregar esse reino de Deus que liberta. Nós devemos falar, conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. O Senhor Jesus é essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A palavra de Deus, a verdade. Viveu entre nós. Poderíamos dizer que naquela missão, ele ainda está entre nós, mas naquela missão, ele peregrinou, como aquele que estava indo para o matadouro. Que é isso que nós iremos comemorar aqui na ceia, é essa verdade
em carne, que morreu, mas ele não só morreu, ele ressuscitou, ele não ficou na morte. A morte tremeu quando o Senhor Jesus invadiu o território dela. Quem poderia amedrontar a morte? Quem poderia aniquilar o seu poder? Somente aquele que permitiu a morte pode fazer essa obra por um tempo, que eu vou destruir o seu poder sobre a humanidade. E é um desejo de Deus nos santificar, que essa palavra, ela nos purifica, que assim o nosso desejo por comer manga estragada vai saindo. Nós passamos a ter sensibilidade no nosso paladar. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Essa sensibilidade espiritual é a partir do momento em que nós nos rendemos. Então nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer essa mercadoria. E nós caminhamos para entender, então, que mercadoria é essa? É a verdade. Não é uma verdade. É arrogante falar, você tem a verdade. Mas nós estamos falando da verdade, sim, porque é Cristo Jesus. Então, compre a verdade. Ele está falando, o autor de Provérbios está falando para a humanidade: humanidade, comprem a verdade. Sejam sábios, comprem a verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E que verdade é essa? É a verdade doutrinal. O que é a verdade doutrinal? Numa conversa, eu não recordo se foi no grupo de homens também, mas no batismo, óbvio que a gente ali está ensinando. Mas há uma dificuldade, às vezes, em entender a ruína da humanidade. São os 3 R's que nós temos: a ruína, a redenção e a regeneração. Todo ser humano está afastado de Deus por natureza, é a ruína. O pecado, quando Adão pecou, escolheu desobedecer a Deus. E a redenção, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a ruína, mas tem a solução. E tem a regeneração em Cristo Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Ficou um pouco mais fácil comprar a verdade agora. Porque antes nós não sabíamos como comprar a verdade. Mas agora eu consigo ver. Eu consigo desejar. E eu preciso me esforçar. Eu preciso alimentar esse desejo que é colocado pelo Espírito Santo no meu coração. E um comprador do Evangelho, ele deve aprender a discriminar para poder rejeitar o falso Evangelho. Porque se nós estamos falando compre a verdade, é sinal que eu também, quando estou comprando, eu tenho que olhar e dizer: o Espírito Santo está me direcionando. Isso não. Isso não. Isso aqui está fora. Salvação sem Cristo, eu rejeito. Salvação sem Cristo como Deus, eu rejeito. É um pilar do Evangelho, é um pilar da verdade. Não existe salvação se eu não prego Cristo como Deus. Não existe salvação sem o perdão expiatório de Cristo Jesus.
sem a obra de Cristo na cruz, que é pela cruz que nós somos chamados, para ver essa grande obra que foi feita. Se eu falar então que você tem vida sem nascer de novo, rejeite, porque nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos da obra do Espírito Santo no nosso coração. E como fazer isso? Como comprar? Está ficando caro, né? Ou não? Parece caro, porque de fato é valioso. Como comprar? Eu não posso dizer que eu fui regenerado sem fé. E eu não posso dizer que eu tenho fé sem obras. A minha fé em Cristo Jesus produz obras diferentes. É assim que nós conhecemos o Evangelho. E nós temos a verdade experimental do novo nascimento, que são pedras preciosas autênticas. Mas existem também imitações. Não é assim na pedra preciosa? Existem as imitações, as falsas. Mas por existir as falsas, não quer dizer que a verdadeira não existe. Mas nós precisamos discriminar, saber diferenciar entre a verdadeira religião e quando nós estamos vivendo uma fé, dizendo eu tenho fé, sem arrependimento. Eu sou muito bom, eu era muito bom, eu me desviei, mas agora eu já paguei o preço, eu já paguei o dízimo que eu não dei. Antigamente, eu saí da igreja, comecei a namorar, me juntei, agora o que você fez? Eu casei. Isso é um evangelho falso, você não cumpre uma pena, você se arrepende do que você fez com o Senhor. Você se arrepende, é o arrependimento que traz restauração. E você casa por causa desse arrependimento. Você não casa para pagar. Se você casa para dizer que cumpriu ali, cumprimos a regra, casei. Não é assim. Então, eu tenho que saber diferenciar o falso evangelho, a falsa religião. Quando eu digo que a vida não vai ter lutas. Vida sem lutas. Às vezes nós fracassamos pela falta desse evangelho da verdade, nos firmando. Porque vêm as lutas, e Jesus avisou sobre isso, e nós recuamos. E se eu estiver aqui hoje, alguém que está, por acaso, nos ouvindo, eu recuei. A Bíblia sempre diz, compre a verdade. O que quer dizer com isso? Se você está ouvindo, há tempo para você comprar a verdade. Porque não há pecado que o sangue de Cristo não possa cobrir e te lavar e te purificar. Não há vida nem caminhada, às vezes nas feiras dessa vida, dessa jornada para a cidade celestial. Já fiz muita coisa que manchou a minha vida, que eu estou morno, apático, sem vida, sem alegria verdadeira. Às vezes nós temos situações que nos deixam alegres, mas nós não queremos aqui, seja jovem, seja idoso, sejam os nossos adolescentes, nós queremos ver os nossos adolescentes, os nossos jovens, com uma alegria eterna, que se baseia numa vida com lutas. Como eu posso confiar sem me examinar? Eu confio que estou salvo, mas eu não examino o meu coração para saber quem eu sou. É o autoexame. Vamos participar da ceia do Senhor. Fazendo o quê? Senhor, sonda o meu coração nesse momento, porque eu quero ter total comunhão contigo e com os meus irmãos que aqui estão. Diz para mim, Senhor, o caminho torto, para eu entender aqueles que eu não consigo entender, aquilo que não te agrada, Senhor, porque Tu és o meu Senhor.
Mas nós precisamos entender também que compra a verdade, nesse momento e nessa altura, ainda com algumas explicações que foram dadas aqui, pode ainda parecer caro. Eu não consigo. Para aquele que está no desespero, porque às vezes nós olhamos como sondar o desespero de uma pessoa. E como sair do desespero. Mas nós podemos corrigir um pouco isso aqui, para melhorar o entendimento. A verdade e a graça não podem ser compradas ou vendidas. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está em Isaías. Então, mas essa palavra, por que comprar? Por que falar de comprar se eu não posso comprar aquilo que é gratuito? É gratuito, mas tem um grande valor, em primeiro lugar. Não é porque alguém pegou e deu para você de graça que não tem valor. Mas a verdade é, não valorizamos aquilo que não é comprado. Muito difícil. Nós não conseguimos perceber o valor daquilo que não teve esforço para nós. A não ser que nós, de fato, venhamos a mergulhar em profundidade e reflexão naquilo que custou. Não é assim com os filhos, eles têm que aprender o que custa aquilo para os pais. Eles têm que aprender, nós temos que aprender. Mas quando ele fala comprar, está querendo dizer para você, não tem nada mais valioso do que isso que eu estou te oferecendo, que é a salvação em Cristo Jesus. Então compre, você está passando na feira, pegue tudo que você tem e entregue aos pés de Jesus. Toda a sua esperança, tudo aquilo que você já lutou na vida, esqueça as suas lutas pessoais de forma individual e coloque diante do Senhor. Porque é Ele quem pode sarar toda a sua ferida. Nós não damos valor para aquilo que não é gratuito. Mas Ele está dizendo que você, se tivesse que comprar, vende tudo o que você tem e entrega diante do Senhor, porque não tem nada que você possa conquistar nessa terra que venha valer mais do que esse ouro refinado que vem do céu. Não existe nenhuma pedra preciosa na terra, não existe nada, então por isso ele está dizendo, se você tivesse que comprar, abra mão de tudo que você tem, porque isso que eu estou te dando é valioso. Compre o que é verdade. Mas a verdade, ela pode ser, por nós, às vezes, num engano, compramos só uma parte. Então, quando está escrito, compre a verdade, nós podemos parafrasear, compre toda a verdade. Não reparta a verdade do Senhor. Não tire, não condicione ao que está no seu coração. Não elimine aquilo que te traz constrangimento. Nós precisamos participar da ceia do Senhor com todo o nosso coração, aceitando toda a verdade de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que comprar toda a verdade. Em segundo lugar, nós temos que comprar somente a verdade. É fácil comprar só uma coisa quando tem um monte de coisa? Eu não posso falar da minha casa quando vai no mercado. Vou comprar uma esponja, só que aparece 3 sacolas. Não é assim quando a gente vai comprar alguma coisa? Vou comprar isso. Com tantas ofertas, você saber que você tem que comprar somente a verdade é muito importante quando você entende isso. A dificuldade que nós temos de focar naquilo que é perfeito e necessário. E a gente ainda fala assim, mas eu precisava disso tudo também.
A lista cresce exponencialmente. E compre a verdade a qualquer preço. A qualquer preço. Qual é o preço que eu tenho que pagar? É chorar porque alguém me magoou? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Liberar perdão? Qual o preço que eu tenho que pagar? Abrir mão de um momento de lazer? Abrir mão de algo que eu desejo, mas que aquilo leva a um caminho diferente? Em último lugar, compre agora. Por quê? Porque é urgente comprar a verdade. Não tem nada tão importante como comprar a verdade. Por que nós devemos comprar essa verdade? Porque ela é urgente. Porque ela em si só, ela é preciosa. E você precisa dela agora, para tudo que você está passando. Não tem situação na sua vida que você não precise da verdade. E aonde mais você precisará dessa verdade? Agora e na eternidade. O Senhor Jesus Cristo diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo para te aqueceres. Está lá em Apocalipse. É um chamado: compre de mim. Nós devemos comprar do Senhor Jesus. É um chamado: vinde, comprai. O que significa? Recebam de graça o que eu estou oferecendo nesse mercado. O mercado da vaidade, por sua vez, nos oferece a um preço alto que vai nos fazer sofrimento, vai nos trazer sofrimento. Todos nós. E a última ordem do Senhor, nesse versículo: compre, venha agora, mas ele fala uma coisa muito importante aí. É gratuita, exige investimento, tempo, mas ele fala no mesmo versículo 23, ele manda fazer o quê? Não há vendas. Compre e não há vendas. Alguns vendem em troca de um meio de vida. E o que Jesus disse? João 8:31. Pois Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha como que a Bíblia, Jesus vem falando do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Comprem o que eu tenho para vocês. Vendam tudo que vocês têm, como aquele homem que encontrou um tesouro, enterrou e comprou aquele bem, vendendo tudo que ele tinha, dizendo que não há nada mais precioso do que isso que eu achei. Nosso coração deve estar disposto a sacrificar as coisas temporais deste mundo, pela alegria de receber o reino de Deus. Alguns vendem em troca de uma reputação, vendem em troca de um prazer de pecar, de um amigo. Alguns vendem em troca de amizades, pessoas e relacionamentos indevidos. Alguns vendem em troca absolutamente de nada, senão de mera devassidão. Agarre-se a essa verdade, como a própria vida. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a verdade de novo aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Nós devemos comprar a qualquer preço
e não vender por preço algum. Muitos compraram essa verdade com sangue para chegar até os dias de hoje. E nós hoje podemos cultuar. Nós temos a Bíblia para podermos falar, pregar, ouvir, nos deliciarmos com essa verdade de Deus. Negocie como o sábio, que é mencionado no Evangelho de Mateus 13, aonde ele procurava pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que possui e a compra. É semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria. Seja alegre nesse momento da ceia. Seja transbordante dessa alegria do Senhor. O peregrino, ele carregava um fardo. E você tem um convite de Cristo. O meu fardo é suave. Nessas feiras da vida, pode ser que o seu ombro esteja carregando fardos pesados, por escolhas ruins. Você esteja em momentos de desespero, de angústia, perdidos. Se acalme. O Senhor pode retirar esse fardo. Se você ainda não é batizado e não vai participar da ceia, participe conosco em oração, entregando a sua vida ao Senhor. Deixe o Senhor Jesus aliviar o fardo da sua vida, dessa caminhada. Compre do Senhor a verdade, que é gratuito. Ele te dá de graça, sem que você precise fazer nada, sem que você precise ajustar contas, sem que você precise dizer, quando eu estiver melhor, eu vou me entregar, porque é o Espírito de Deus quem vai produzir em você esse fruto. É dele toda a honra e toda a glória. Quando nós plantamos uma semente, quem faz produzir é o próprio Deus. Aceite a semente do reino de Deus na sua vida e deixe que Ele faça crescer. Não aceite mais uma vida afastada, uma vida medíocre. Levante a sua mão ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus, para essa cruz, por esse chamado, Senhor, que o Senhor tem para a minha vida. Você não está nessa igreja simplesmente para ouvir a mensagem, mas você está nessa igreja para comprar a verdade de Deus. Você foi chamado para ser restaurado pelo próprio Senhor, para caminhar para a cidade celestial. E qual é a promessa dessa cidade celestial? Não haverá choro, porque o próprio Senhor enxugará as lágrimas. A morte não terá domínio, porque Cristo é a própria vida. Você não terá problemas aonde morar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu contaria para vocês. Mas eu estou indo para preparar esse lugar. Confiem em mim. Esperem eu voltar. E quando se completar a obra, o pecado será aniquilado da humanidade por completo. E só haverá um reino nessa terra, que será esse reino de Deus. Mas você não precisa esperar para viver no reino de Deus. Mesmo passando por feiras da vaidade, nós podemos nos proteger nesse reino de Deus, entregando a nossa vida por completo para Ele. Não seja um espectador do Evangelho, mas viva pelo poder de Deus, que Ele vai curar os seus traumas, os dilemas da sua vida, todo fardo pesado, jogue diante da cruz. Eu convido para que nesse momento nós possamos iniciar a distribuição dos elementos.
Ore ao Senhor. Entregue completamente seus caminhos ao Senhor. Não tem como comprarmos a verdade frequentando a feira da vaidade. Não frequente essa feira. Senhor Jesus, cante esse louvor. Participe da ceia do Senhor. Ele bate a porta. Abra a porta para o Senhor. Ceie com Ele. Convide o Senhor para tomar conta de toda a sua vida. É o amor justo de Deus. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declara, igreja, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Sim, Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, com os seus discípulos, ele pegou o pão e abençoou. Momentos em que os discípulos estavam tristes, momentos difíceis que eles iriam passar, mas o Senhor Jesus sempre preparando, sempre ensinando, sempre fazendo com que eles pudessem continuar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou. Amém. Abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
nós estamos participando, falando para o Senhor: Senhor, eu participo, eu compreendo, eu aceito. Eu estou te aguardando, ó Deus. É o seu sacrifício pelo teu corpo que foi moído, que eu sou salvo. O Senhor se entregou por mim sem merecer, ainda pecador. E o Senhor perdoou e sarou as minhas feridas. O castigo que nos traz a paz. Você possa comer para a honra e glória do Senhor. O Senhor, após ter repartido o pão, ele tomou um cálice e deu graças ao Senhor. E ele entregou aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Há mais de 2000 anos atrás, muitos estavam contemplando a nós aqui. Sangue que derramado na nova aliança para aqueles que ainda iriam vir também. Para a salvação de todo aquele que crê, para que nós não venhamos a perecer, porque esse é o amor de Deus. Nós somos salvos, nós somos livres do pecado, ele não nos domina, nós somos agraciados por Deus, nós somos perdoados. Em Jesus não temos mais fardos. Não carregue desnecessariamente. Entregue para o Senhor Jesus e viva nessa nova aliança. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Nós anunciamos, ó Deus, que o Senhor está voltando. Nós estamos fazendo, ó Deus, para poder usufruir das bênçãos da ceia do Senhor, ó Deus. Crendo, ó Deus, que o Senhor está participando conosco, que o Senhor é quem nos livrou, quem nos libertou. É o Senhor quem está neste momento conosco aqui, Senhor. Graças a Ti, ó Deus, pela Tua salvação, pelo Teu sangue derramado por nós. Nós estamos aqui, ó Deus, passando nessas feiras da vida, mas sabendo que temos um Senhor, crendo, ó Deus, na Tua volta, e não só crendo, aguardando e comprando de Ti todo o ouro refinado, juntando, ó Deus, todo o tesouro nos céus, aonde, ó Deus, o ladrão não pode roubar, aonde a ferrugem não pode pegar, Senhor. É ali que estão os nossos bens, que você possa beber, para a honra e para a glória do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, e louvamos a Ti, ó Deus. Glorificamos, ó Deus, o Teu nome, entregamos, ó Deus, tudo que foi feito aqui em louvor e adoração, Senhor. Seja, ó Deus, o Senhor da igreja, a igreja é Tua, somos servos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, nessa caminhada. Ajude, ó Deus, aqueles que vierem a se decidir, a se manter no caminho, ó Deus. Olhar, ó Deus, para a cruz e para a Tua obra. Em Teu nome, nós agradecemos, Senhor. Da morte me livrou. Declare isso forte. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui. Levante as suas mãos e declare, aleluia.
seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz. Quero ver a igreja bem forte, aleluia. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Você foi comprado por preço alto. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória. Esse culto é um culto de celebração, de alegria, que Ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro